E estamos de volta, direto do auditório jornalista Correia Neves, para o segundo bloco da sabatina com o candidato Vanderlei Tristão. Fernanda Buffoni. Uma das bandeiras do seu partido é a luta em nome do trabalhador. Candidato, dentro desse tema, qual é o seu posicionamento sobre a reforma trabalhista proposta para modernizar as relações entre patrões e empregados? Olha, tudo que é bom para o trabalhador a gente é favorável, claro. E não é aqui uma resposta demagógica, isso é uma verdade, né? A minha proposta e a proposta do partido é que nessa reforma trabalhista que eu sou favorável, nós deveríamos incluir, além manter todas as vantagens que o trabalhador já conquistou de forma histórica, e ao mesmo tempo avançar na questão de 40 horas semanais, avançar na questão da participação dos trabalhadores nos lucros da empresa. Então é isso, eu defendo a reforma trabalhista e em Brasília, estando lá, eu estarei batalhando para melhorar e ampliar essas conquistas que os trabalhadores já tiveram. O senhor então defende a redução da jornada de trabalho, uma posição, o senhor votaria a favor das 40 horas semanais, como propõem as centrais sindicais? Eu defendo 40 horas semanais, que isso é uma tendência mundial, né? Os trabalhadores, com exceção da China e de alguns outros países asiáticos, os trabalhadores no mundo inteiro já conquistaram esse benefício. Qual a sua opinião sobre o banco de horas? O senhor acha um mecanismo válido? Eu acho interessante, até porque o banco de horas, na verdade, ele vai permitir que... nós tivemos um caso aqui na cidade, numa indústria, em que se propôs esse banco de horas e que havia pessoas que eram contrárias. Eu acho que isso foi um equívoco e mostrou depois que o banco de horas funciona realmente. Candidato, no Brasil, um debate sempre em pauta, mas que nunca avança, é a legalização dos direitos dos homossexuais, entre eles a possibilidade de união civil de casais gays e a adoção de crianças por casais homossexuais. A Argentina, o Canadá, a Bélgica, a Espanha, a África do Sul, Noruega, Suécia, Portugal e Islândia e alguns estados americanos já têm as suas leis sobre o tema. Como o senhor se posiciona sobre esses temas? Se já tivesse sido eleito, qual seria o seu voto? Eu sou favorável aos direitos dos homossexuais. Sou contra a discriminação a essas pessoas. Claro, são seres humanos, são nossos irmãos. Mas eu sou frontalmente contrário ao casamento de homossexuais, até porque eu acho que isso interfere até na família. E pela minha formação religiosa, jamais poderia ser favorável a casamento de pessoas do mesmo sexo. Então o senhor acha que duas pessoas que vivam junto não têm o direito legal de terem uma vida conjunta? O senhor seria contrário a essa posição? Não, ele tem o direito legal e isso pode ser conquistado através da justiça, né? Nada como um bom juiz que julgue, nada como um bom advogado que apresente... Não, mas é uma questão que cabe ao Congresso Nacional legitimar ou não. Um juiz não pode julgar com base numa lei que não existe. Hoje em dia isso não está regulamentado. O senhor acha que duas pessoas do mesmo sexo que vivam em conjunto têm direito a benefícios como plano de saúde, plano médico, herança, a divisão de bens em caso de separação? Como é que fica? O senhor é contrário a essa regulamentação? Esses benefícios podem ser buscados de outra forma. O que nós estamos, e a pergunta que me foi feita, é que nós chegássemos até o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Não, vamos deixar claro, só para que o senhor não seja, não dê uma resposta equivocada. A pergunta é sobre, não é o casamento enquanto instituição religiosa ou festa ou ecumênica. É em relação à união civil. Duas pessoas do mesmo sexo que desejam viver juntos e compartilhar a vida não contariam com o seu apoio enquanto deputado federal. Para ter direitos universais, como divisão de bens, plano de saúde, tudo isso, eu sou favorável. Sou contrário a qualquer outro tipo de manifestação. Por exemplo? Sou contrário, por exemplo, a toda essa... Por exemplo, o casamento gay, como a gente vê por toda aonde isso foi aprovado, né? Eu sou contrário. Eu acho que se você for votar no Congresso um projeto que
autorize duas pessoas que vivam juntos a partilhar o plano de saúde. Sou favorável. Se você for votar no Congresso um projeto que permita que amanhã o cidadão faleceu, os dois vivem juntos, faleceu, e ele vai ter direito aos bens dessa pessoa. Eu sou favorável. Qualquer outra coisa... Adoção de crianças? Não, eu sou contrário. Eu acho que a criança tem que ser criada por duas pessoas, pelo pai e pela mãe, para formar a personalidade dela. Candidato, recentemente os Estados Unidos liberaram as pesquisas com células-tronco para testes em seres humanos. A ciência aponta uma revolução e para a chance de cura, inclusive de doenças degenerativas. A Igreja Católica condena a pesquisa. Qual a posição do senhor a respeito? Caso eleito, votaria a favor da liberação das pesquisas com células-troncos embrionárias? Votaria favorável, discordo da Igreja, porque eu acho que nós vamos, com essas pesquisas, salvar muitas almas que, porventura, estejam... não têm mais condições de um tratamento. Ontem, por exemplo, eu via na televisão, discutindo essa pesquisa, e o milagre que a célula-tronco, que as pesquisas com a célula-tronco pode trazer para toda a humanidade. Eu sou favorável, eu acho que as pesquisas continuem, deva continuar, e no Congresso votaria sim favorável a qualquer projeto tratando desse assunto, para dar possibilidade de vida, porque a nossa luta, a luta da própria Igreja é a vida. Então nós lutaríamos favorável. Candidato, a discussão sobre a legalização do aborto tem ganhado cada vez mais espaço no mundo. No Brasil, estima-se que até 20% das mulheres em idade fértil já tenham recorrido a um aborto para interromper uma gravidez indesejada. Os dados não são precisos, mas é uma estimativa. Qual o posicionamento do senhor a respeito? Sou contrário à pena de morte. Eu acho que é uma pena de morte. E aí, pior ainda, é um crime hediondo. É um ser indefeso que vai ser assassinado. Sou contra, votaria, e não só votaria no Congresso contra uma medida como essa. Seria uma das pessoas a lutar contra isso de todas as formas. Sou frontalmente contrário ao aborto. O senhor é contra em quaisquer circunstâncias? Olha, na verdade já existem algumas leis que essas leis, inclusive, já têm aí muitos anos. Essas leis têm que ser respeitadas, elas já existem. Fora disso, sou contrário a qualquer... No caso de uma mulher submetida a uma violência sexual, um estupro, o senhor acha que ela está condenada a gerar, conceber, criar e cuidar de um filho concebido nessas circunstâncias? Existe lei que trata disso, né? Nesses casos, a lei favorece a pessoa e dá a ela o direito de escolha. Não é um assassinato da mesma maneira? Também, só que as leis existem e a gente tem que respeitá-las. Eu, particularmente, sou contrário, mas a lei existe e nós vamos respeitá-la. Candidato, na última Francal, realizada em julho, um dos temas mais tratados foi a desoneração da indústria, principalmente com a reforma tributária. Se o senhor for eleito, que postura terá em relação aos projetos de desoneração? Olha, eu sou amplamente favorável a uma reforma tributária, e veja bem, a reforma tributária que estão discutindo há muitos anos e que não fazem, permite que a gente vê o absurdo, que o Brasil, o que as pessoas pagam de impostos nesse país é uma coisa altíssima, entendeu? E justamente por quê? Porque ninguém tem coragem de botar a mão na ferida e fazer uma reforma tributária como na verdade deve ser feito. Nós temos que aumentar a produção. Para aumentar a produção, nós temos que desonerar para permitir mais emprego, mais salário, então, e menos impostos, evidentemente. Então, eu sou favorável à reforma tributária e serei, em Brasília, um defensor da indústria local, porque é a fonte principal da renda das nossas famílias. O senhor defende projetos que taxam progressivamente o lucro? Quanto mais se lucre, maior seriam as alíquotas aplicadas? Na verdade, eu acho o seguinte, eu acho que você, quando vai fazer uma lei, ou no caso uma reforma, você tem que tratar de forma igualitária, pessoas, sejam elas ricas ou sejam elas pobres. Eu defendo um tratamento igual
mas defendo que na hora de distribuir esses recursos, os maiores investimentos sejam para aquelas pessoas, para os mais pobres, e não como nós vemos hoje. Nós vemos hoje uma arrecadação imensa de impostos, tanto de ricos como de pobres, de assalariados, e vemos esses recursos esvaiarem de uma forma incorreta. Por exemplo, nós temos a saúde, e dias atrás eu vi a ministra candidata a presidente dizer que ela é favorável ao CPMF. Quer dizer, para melhorar a saúde precisa se criar mais um imposto, quando na verdade nós temos bilhões em Brasília que poderia ser canalizado se fosse melhor distribuído. Então eu sou favorável a menos impostos e mais investimentos nas áreas sociais. Candidato, qual a sua opinião sobre o projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões, castigos físicos em crianças e adolescentes? Na verdade, eu acho um absurdo um projeto como esse, porque a gente não pode impedir, e não é uma palmadinha... O senhor tem um minuto, candidato. Um minuto para Não é uma palmadinha aqui ou outra ali que vai fazer com que essa criança seja no futuro uma criança revoltada, muito pelo contrário. Ou os pais educam bem em casa, ou quando a criança cresce vai ser espancada pelos bandidos, pelos traficantes e até pela polícia. O senhor já apanhou, candidato? Muito. Eu era criança e apanhei muito. E agradeço a minha mãe por tantas palmadas. Formei o meu caráter e a minha personalidade. Foram todas merecidas? Foram merecidas porque você sempre faz, sim, uma peraltice. Não coisas muito sérias, mas sempre faz. E criança precisa de amor. E uma palmadinha aqui, outra ali, não é um sinal de desamor de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Obrigado, candidato. Chegamos ao final do segundo bloco desta sabatina com o candidato Vanderlei Martins Tristão, do PTB. A gente volta já já com o terceiro bloco. Não saia daí.